Pessoal, nós estávamos falando então, a Joana de Ângeles comentava sobre a valiosa contribuição do Freud, né? Nós já comentamos esse slide aqui, tá? E uma questão da impressão que nós somos determinados por uma porção de coisas, né? E até uma pessoa nos questionava sobre essa determinação, né, da educação, da família, da questão sexual, né? E realmente a Joana de Ângeles, ela vai questionar isso tudo, que dá a impressão que nós somos muito condicionados pelo meio, que nós somos muito determinados por contextos familiares, contextos educacionais, contextos culturais. Onde é que está o livre-arbítrio? Onde é que está a capacidade do ser humano de autossuperação? Então, existiram alguns profissionais, alguns estudiosos que foram por essa vertente. Tá? O Adler falou a respeito da busca pelo poder, se eu não me engano. E vários outros aí também trouxeram outras motivações. Né? Mas nós temos condição de superar esses fatores ambientais, esses fatores domésticos, familiares, culturais. Nós não precisamos estar sujeitos a eles, absolutamente. Eles nos influenciam? Sim. Muito, muito. Mas quanto mais consciente eu sou, menos eu ajo inconscientemente reproduzindo um modelo que eu recebi. Tá? Quanto mais consciente eu sou, menos eu ajo inconscientemente reproduzindo um modelo que eu recebi. Tá? Ok? Socialmente, educacionalmente. Por isso que o livro se chama O Ser Consciente. Porque quanto mais eu sou, me torno consciente do quanto esses fatores me influenciam, o quanto eles me influenciaram já e quanto me influenciam, mais poder eu tenho transformador. Ou pelo menos de compreender aquilo que por enquanto eu não consigo até mudar. Porque tem coisas que a gente tenta mudar, mas tem coisas que estão tão arraigadas em nós que é difícil. Mas pelo menos eu compreendo. E eu sei também me compreender, eu relativizo também certas questões. Né? Porque às vezes a pessoa fica se martirizando, fica sofrendo porque age de um jeito, age de outro. Mas também é preciso compreender, né, a nossa família, a educação que tivemos, a influência do adulto na nossa vida, até que nós chegássemos a nos tornar adultos. É um longo período de construção em que várias coisas nos influenciaram. Nós estamos estudando algumas delas. Tá? Então a gente vai relativizando também. Olha, eu sou o que eu consegui fazer de melhor até agora. Se eu não sou melhor, né? Se eu não sou melhor do que eu estou aqui, é porque eu não consegui ainda ser melhor. Tá? A gente está em busca de ser, né? De se superar, mas eu estou no ponto que eu consegui até agora. Né? Mas aí a Joana, ela chama a atenção para uma questão. Olha, diante da questão sexual e familiar, não estamos propriamente diante dos fatores causais. Alexandre, então a causa da neurose, a causa da psicose, a causa dos distúrbios, transtornos que a pessoa está vivendo é da infância? É e não é. É e não é. Por que é e não é? É porque se nós formos falar de causas, entre aspas, atuais, fatores desencadeadores atuais, talvez sejam muitos relacionados à infância. São as causas reais? Não. São as causas profundas? Não. A causa profunda está no passado. Mas como assim, Alexandre? Peraí, agora que eu não entendi nada, me confundi. Porque eu atraí esse contexto, eu atraí ou fui atraído por essas pessoas, mas eu me sintonizei com esse contexto X e não Y pelo meu passado, pela minha conduta anterior, pelas minhas necessidades, pelos meus tombos, pelos meus equívocos e pelas minhas conquistas também do passado. Que não foi só coisa ruim não, graças a Deus, né? A gente deve ter dado umas dentro também de vez em quando. E isso também se reverte em benefício de nós, do nosso contexto. Né?
tornando mais ameno, mais agradável, mais positivo, mais estimulante para nós no presente. Isso tudo é muito importante, né? Então, vocês entenderam? As causas profundas mesmo, elas não estão no presente. Porque as causas que geraram o contexto presente, elas estão no passado. Por isso que nós somos herdeiros da nossa realidade espiritual. Tá? Então não dá para a gente dizer, jogar tudo na infância, e também não dá para a gente jogar tudo em cima dos pais, e começar a brigar com os pais, e ficar... Não dá. Até a Joana de Ângeles fala sobre isso no livro Momentos de Saúde, ela fala assim, que isso não é nem justo. Porque para nós podermos avaliar o que os nossos pais fizeram, na época que eles fizeram, nós tínhamos que estar vivendo no lugar deles. Nós tínhamos que estar vivendo na pele deles. Para podermos avaliar o que eles fizeram. Eles tentaram fazer o melhor que eles puderam. Não é assim? Não é assim que a gente faz? Está todo mundo buscando o melhor, não está buscando o pior. Só que mesmo assim a gente erra, mesmo assim a gente se equivoca, é natural. Por isso que ela fala a respeito daquele honrar pai e mãe, né? Do Evangelho. Tá certo. Por quê? Porque é respeitar o esforço que eles tiveram. Nós nos abstemos de julgá-los. Tá? Isso é muito importante, né? Mas compreendê-los. Talvez nós tenhamos que compreender certas limitações que eles tiveram. Sim, nós temos que falar sobre isso. Desabafar, lembrar, conversar às vezes com eles, às vezes com o terapeuta, às vezes com um amigo. Nós precisamos nos conscientizar disso. Mas evitar cair no julgamento. Evitar transferir responsabilidades. Nós não podemos ficar transferindo responsabilidades para os outros. Tá? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos no final das contas, né? Então as causas reais estão no passado. O espírito é o autor do seu destino. Tá? Quem não aceitou isso ainda não assumiu as rédeas da sua existência. Nós somos autores dos nossos destinos. Nós somos o criador da nossa existência. A nossa existência é hoje o que eu fiz que ela se tornasse. Por que ela não é como a vida do outro? Porque o outro construiu uma vida para ele. Ah, mas ele não construiu nada, ele já nasceu lá. Nasceu agora. Mas o que fez? Quais foram os fatores que levaram ele a ter nascido naquele contexto que você está, né, admirando, vamos dizer assim? O que fez com que ele conseguisse certas condições, certas habilidades, por exemplo, que você não tem? Né? Então não adianta a gente querer transferir responsabilidades. Nós temos que trazer o poder para as nossas mãos. Se a minha vida está boa, está ruim, se está leve ou pesada, gostosa, prazerosa, ou está uma coisa complicada, não encontrei palavras. Uma coisa horrorosa. Se ela está assim, quem que é o culpado? Deus ou Jesus, como dizia o Lauro, né? Quem é o culpado? Deus ou Jesus? Nenhum dos dois, né? Nem Deus, nem Jesus. O pessoal é Deus, outro é Jesus. Não é nem Deus, nem Jesus, né? Somos nós os responsáveis, né? É culpa do governo, né? É culpa do governo, né? Do governo de nós mesmos, né? A gente gosta de colocar responsabilidade nos outros, né? Só que é muito melhor a gente trazer responsabilidade para nós, porque olha só, você já pensou se a responsabilidade fosse do outro, de fato? Você não teria poder de mudar a sua vida, porque, não foi ele que criou o seu contexto, a sua dificuldade? Só ele pode mudar. Não é? E ele pode não querer mudar. A pessoa pode não querer que você seja feliz. Não é muito melhor estar nas nossas mãos o poder sobre as nossas vidas? Então, eu decido ser feliz. Eu decido me superar. Eu decido conquistar, me enriquecer de condições positivas. Né? Então, não é o outro. O outro pode até não estar bem, pode até não querer, mas eu quero. Né? É assim que a Joana trata no livro, justamente Momentos de Saúde. É com o tema que ela fala, decisão de ser feliz. Tá? Decida ser feliz. Não é uma condição, é uma decisão. Desde a hora que você se levanta até a hora que você vai dormir. Se você decidir por ser feliz, você vai ser. Tá?
Vai ter dificuldades, é claro, tá? Porque a gente tem que sustentar isso ao longo do dia. Não é fácil, mas é um exercício, né? Então, nós renascemos nos lares com os quais mantivemos vínculos afetivos, conforme a nossa conduta anterior. A gente vai renascer no contexto conforme a nossa conduta anterior, né? Se é bom ou se é ruim, nós temos que indagar do nosso passado, né? Face à variedade de renascimentos, nem sempre consegue diluir as lembranças que permanecem em forma de tendências e aptidões, de desejos e necessidades. Não digeridas, as frustrações, eis que se impõem mais graves, ao ressurgirem na sucessão das ocorrências comportamentais, em forma de distúrbios patológicos de variada catalogação. Então, as frustrações não digeridas, simplesmente reprimidas, guardadas, não verbalizadas, não traduzidas em palavra, não havendo catarse, não havendo liberação de sentimentos, de emoções, a gente simplesmente guardando, isso faz com que essa energia depois ecloda, emerja novamente, mais complicada. Tá? Muitos sentimentos reprimidos se tornarão fenômenos histéricos, ansiosos e conversivos. O que quer dizer isso? Nós reprimimos certos conteúdos que se deslocam no nosso íntimo para determinados momentos da nossa vida, determinadas vivências que nós temos no futuro, vamos supor, e diante de certos contextos, né, que desencadeiam, que emergem esses conteúdos, nós podemos ter manifestações histéricas. Esse conteúdo ele ressurge em forma de nervosismos, em forma de ansiedades, em forma de angústias, tá? Aparentemente inexplicáveis. Ou por pouca coisa. Por pouca coisa, a gente, né, faz um carnaval danado. Por quê? Porque não era a energia daquele momento. Eram sentimentos reprimidos em outros momentos que se deslocaram e ressurgiram mais graves. Às vezes se transforma em histeria conversiva, ou seja, se converte em sintoma físico. Paralisias inexplicáveis. Às vezes a pessoa para de enxergar e o médico vai lá, olha a estrutura, está tudo perfeito. Só que a pessoa não está enxergando. É uma histeria de conversão. Se converteu em sintoma. Tá? Então isso acontece, é comum também, né? Nos postos de saúde, a maioria dos sintomas que são narrados, somatizações, são fenômenos histéricos. São fenômenos conversivos. Se convertem em sintoma. Né? Até um médico amigo meu falava, um médico experiente já, ele falava, Alexandre, ó, mais de 70% que o pessoal traz aqui é tudo psicossomático. É tudo de origem emocional, psíquica. E eu concordo, é mesmo. Incluindo a questão espiritual, incluindo a interferência espiritual, os processos obsessivos. Porque quando você guarda uma energia, você reprime um conflito, né? Você reprime um sentimento, aquilo que você reprimiu vai ser tomadinha inconsciente com os espíritos obsessores, onde eles colocam o plug deles. Escutei um vixe. Eu até me assustei, porque nossa, o negócio tá feio lá. Vixe. Só o ouvido tá bom, né? Mas, não é? Então, o que eu estava falando mesmo? Dos sintomas. Oi? Vocês estão prestando atenção, eu fiz para testar vocês. Isso mesmo. Então, esses conflitos reprimidos, essa energia que fica reprimida, ela é tomadinha para os espíritos colocarem o plug deles, tá? E aí os processos inconscientes de obsessão, que vão também graçando aí na sociedade, tá? Preocupada com o ser máquina, a psicologia não tem ensejado uma compreensão maior da criatura, que fica na visão reducionista, limitada a um feixe de desejos e paixões primitivas. Isso aqui a Joana de Ângeles diz
com relação ao que se faz atualmente em termos de psicologia. Tá? Por quê? Porque limita-se do berço ao túmulo, para começo de conversa. O ser estudado, objeto da psicologia, é o ser que nasceu lá do berço até o túmulo. Ponto. Acabou. Psicologia transpessoal, o espiritismo, vai além. Estuda o ser antes do berço, muito antes do berço. E depois do túmulo, muito depois do túmulo também. Né? As obras têm uma profundidade e uma amplitude maravilhosa. Por isso que o ser ganha muito nesse entendimento. Olha só, gente, nós estamos restringindo o que somos, o que podemos, a esse contexto de 80 anos, 70 anos. Só que nós somos multimilenares. Nós somos seres muito antigos. Muito mais do que nós imaginamos. Tá? Vocês estão novinhos, assim, bonitinhos, tal. Mas nós somos seres muito antigos. Né? Então não dá para a gente... por exemplo, para a ciência dita oficial, né? Mas é para um conjunto de cientistas materialistas, né? Porque, como diz o Dr. Sérgio Felipe, o materialismo não foi provado ainda cientificamente. A verdade é essa, né? Materialismo, como doutrina, como corrente filosófica e científica, não foi comprovado. Né? Então, querer desqualificar a hipótese espírita, a hipótese espiritualista, transcendente, né? Porque não foi comprovada, tem muito mais evidência da sobrevivência da morte, da reencarnação, da mediunidade, do que qualquer evidência do materialismo, de comprovação do materialismo. Tá? Então não dá para a gente achar que nós somos apenas uma máquina que pensa, que sente. Somos um conjunto de células, hormônios, neurotransmissores que produzem pensamento, produzem sentimento, que se comporta. Essa é a opinião da ciência. Né? Somos um cérebro, somos um corpo. Morreu, esse corpo acabou. Só que eu converso todas as semanas com dezenas de espíritos que não têm mais corpo e continuam sentindo, continuam pensando, continuam querendo, continuam sonhando e continuam buscando, né, seu Alcides? Todas as semanas estamos nós aqui, né? Os meus pais que participam das reuniões mediúnicas, né? Então, isso tudo, e aquela história, mas ninguém nunca voltou para contar. Ah, como não? O próprio Jesus voltou para contar? O próprio Jesus voltou. E se for falar das mensagens do Chico, cheio de elementos comprobatórios, se for falar, tá cheio de gente que voltou para contar, né? Então não dá para a gente cair nessa, não. O que a gente ganha com a análise transpessoal? Quando nós fazemos uma análise transpessoal, transcendemos a pessoa que somos hoje. Né? O ser se enriquece de valores. Por quê? Porque nós descobrimos significados novos na vida. Ora, se nós começamos a entender a imortalidade, a continuidade da vida, a reencarnação, olha como a vida se engrandece para nós. Ela já não é uma vida que eu tenho que curtir adoidado porque eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho, porque senão acabou, morreu, acabou. Não é mais isso. O que eu fizer de bom e de ruim vai ser contabilizado. Né? A gente ganha de valores. Né? Autoconhecendo-se e autodisciplinando-se. Então, eu vou continuar a viver. Eu preciso me conhecer. Eu sou um ser imortal. Se eu não me conheço ainda, se eu não conheço as regras do meu viver, do viver espiritual, eu preciso conhecer. Como é que eu funciono? Como é que é a minha mente? Como é que é o espírito após a morte? Como é que funciona a reencarnação? Eu preciso conhecer isso tudo. E aí a gente vai se deparando com a necessidade de autodisciplina. Por quê? Porque se eu continuo vivendo, continuo reencarnando, continuo colhendo resultados das minhas atitudes. Opa, peraí. Então eu preciso mudar os resultados. Se os resultados não estão bons, eu preciso me autodisciplinar, eu preciso mudar conceitos, mudar sentimentos, para colher resultados diferentes. Porque se eu continuar no mesmo padrão comportamental que eu estou, eu continuarei colhendo os mesmos resultados.
Não adianta a gente ficar brigando com a vida, reclamando dos resultados. Eu preciso mudar o padrão comportamental. Os resultados são apenas o processo de colheita. É o resultado. Tá? O meu problema não é o que está havendo na minha vida. O meu problema é o que não está havendo na minha vida. Não é o que eu estou fazendo, é o que eu estou deixando de fazer. Esse é o problema. É a prece que eu não faço, é o hábito de leitura que eu não tenho, é a caridade que eu não desenvolvo, o comportamento caridoso, a atividade caridosa, né? É o exercício mediúnico que eu não estou querendo, que eu não estou me dispondo. Tem uma série de coisas aí que a gente não busca, o autoconhecimento faz falta. A gente vai viver a falta disso, em forma de dificuldade, né? Então, autoconhecendo-se, autodisciplinando-se. Sua consciência adquire lucidez e torna-se ótima. Tá? Nós vamos adquirindo lucidez, consciência. Tá? Por quê? Porque não somos esse corpo. Né? Somos um espírito imortal. E à medida que eu vou entendendo que existem personalidades que ainda existem dentro de mim, eu começo a ter uma lucidez maior sobre o meu comportamento. Por que eu ajo dessa ou daquela forma? Por que eu altero o meu comportamento? Por que eu sofro a influência dos espíritos? Eu vou adquirindo lucidez. Vou me tornando mais perspicaz, tá? Diante da vida que eu tenho para viver. Né? Abrem-se as perspectivas antes fechadas, de uma visão materialista, reducionista, né? Dilata-se o campo intelecto-moral. A vida já não é uma coisa assim, ao Deus dará. Tem um referencial, tem uma consequência, tem uma meta, né? Tem um objetivo a nossa vida. Nós não estamos aqui a passeio. Nosso objetivo é evolução, é planificação, é harmonização conosco mesmo. Esse é o objetivo, né? Vence as sequelas das existências passadas. Porque, pessoal, enquanto nós somos inconscientes desse conjunto todo de informações, nós atuamos inconscientemente e mantemos as sequelas do passado. Mantemos os padrões comportamentais do passado. Tá? Quando nós começamos a adquirir consciência, a gente começa a vencer as sequelas das existências passadas. Tá? Às vezes a gente pode até estar colhendo já, algum dissabor, às vezes até no nosso corpo físico, por limitações, né, problemas sérios muitas vezes, mas o padrão comportamental que gerou aquele problema ainda não mudou. A gente está colhendo já os resultados de certos padrões, mas o padrão ainda não mudou. A gagueira está denunciando dificuldades com a fala no passado. Né? Mas será que eu já mudei o padrão comportamental por detrás da gagueira? Ou se começa a destravar a fala, eu caio nos mesmos erros que fizeram a gagueira aparecer? Tá? Quando eu vou tratar alguém que tem gagueira, eu observo isso. Como que a pessoa lida com o verbo falar? Como é que ela conjugou o verbo falar no passado? Porque a gente conjuga mal determinado verbo, o verbo ver, o verbo ouvir, o verbo falar. E o que acontece? A nossa consciência retrai a força daquele verbo. Depois a gente vai ver isso graficamente, não hoje, tá? Mas na sequência. A consciência retrai a força daquele verbo. E aí a gente manifesta dificuldades com aquele verbo. O verbo andar, o verbo pensar, o verbo ouvir, falar, ver. Tá? Então, será que eu já tenho capacidade de conjugar bem esse verbo? Eu ainda estou conjugando mal ele. Antes de liberar a fala, eu preciso aprender a conjugar bem o verbo. O cuidado no falar, evitar ofender, não caluniar, não, vocês entendem? Tá? Por isso que Jesus falava, vai e não peques mais, para que não vos aconteça coisa pior. Por quê? Porque ele fazia essa associação, né? Do leproso,
do mudo, do cego, do paralítico. Ele fala, vai, não peques mais. Por quê? Porque foram os erros do passado que fizeram a consequência presente. Mas olha, muda o seu padrão comportamental, porque senão vai acontecer coisa pior com você. Tá? Não era uma ameaça vazia, era um alerta diante da lei de causa e efeito. Né? Desidentifica-se com os graves compromissos do passado. Desidentifica-se com os graves compromissos do passado. Interessante, né? Quanto mais conscientes nós somos, parece uma coisa invertida, mas quanto mais conscientes nós somos no presente, mais nós nos desidentificamos do passado. Por quê? Porque quanto menos conscientes, mais eu dou largas ao passado. Vocês entenderam? Eu dou largas ao passado. Eu atuo muito inconscientemente e o meu passado se reflete muito no presente. Quanto mais consciente eu estou no presente, menos eu me deixo levar pelo passado. Então eu começo a me desidentificar com as personalidades que eu já fui no passado. E eu me torno alguém diferente no presente. Por isso que os Espíritos falam que a pessoa que começou a afrouxar das suas forças morais no presente, a sua vontade no presente, a sua disciplina e tal, não resta outra alternativa senão começar a recapitular o passado. Relacionamentos, vivências de grupo, vivências pessoais, vivências sexuais, amorosas, tá? Profissionais. Se a gente não se enraiza muito bem no presente e cuida do referencial moral, das forças morais, estarem sempre ativas, né? Querendo buscar ideais superiores, de melhoria, tal. Se a gente não cultiva sempre isso, nós acabamos afrouxando as resistências e a hora que vê a gente está de novo recapitulando os mesmos problemas que a gente já caiu um monte de vezes. Isso é fácil de entender, né? A gente cai nas repetições compulsivas do inconsciente, que todas as encarnações a gente acaba caindo do mesmo jeito. Entendeu? E então a gente tem condição de se desidentificar do passado. Tá? Não quer dizer que nós não vamos pagar as questões do passado. As pessoas entendem de uma forma equivocada. Mas e o passado? Então, eu vou me desidentificar e não vou pagar os meus débitos? Não tem nada a ver. Né? Simplesmente eu não vou estar mergulhado no passado. Eu vou estar bem envolvido pelo presente, bem enraizado no presente. Por quê? Porque eu me impregno de ideais e aspirações no presente. Estudo, me esforço, trabalho, convivo. Gente, é muito difícil nós estarmos, de fato, bem enraizados no presente. A grande maioria de nós vive muito passado ainda no presente. Talvez nem perceba, e não é um passado dessa vida, é um passado de outras encarnações. Ou fica ansioso pelo futuro. Né? Mas a gente reencarna e esse processo de incorporarmos no nosso corpo, porque você sabe que nós somos o primeiro a incorporar na gente mesmo, né? Vocês sabiam disso? Nós somos o primeiro a incorporar em nós mesmos. Nós damos passividade para nós mesmos, né? Como assim? Alexandre, você está ficando meio doido, né? Não é possível. Mas é, né? Como é que eu falo? Eu sou um espírito, eu não sou de essência espiritual. Como é que eu, espírito, como consigo mexer o braço, me movimentar? O corpo é matéria. Então, houve um processo de incorporação de 9 meses. Eu, espírito, precisei de 9 meses, praticamente, para tomar posse de um corpo, estruturar um corpo, me corporificar. Né? Só que eu tomar posse de um corpo não significa propriamente eu estar bem enraizado na vida material. Nessa encarnação. Está assim de gente que não aceitou essa presente encarnação. Isso aparece de várias formas. Vontade de sumir, desaparecer, se auto-aniquilar. Tem muita gente que de uma forma sorrateira começa a se auto-aniquilar, que é uma forma de se livrar do corpo de novo, porque não aceitou o corpo. Tem problemas de autoestima, olha no espelho e não se identifica. Né? Olha no espelho e fala, meu Deus, sou eu mesmo.
Será que sou eu mesmo, né? Mas será possível? Olha de um jeito, mas pensava que eu era diferente, né? Muitas vezes gravou tão forte a imagem do passado, se apegou tanto à última personalidade que viveu, que chega nesse corpo, meu Deus, cabelo escuro, eu era loira, tal, né? Eu era assim, eu era assado, não se identifica, né? Com o próprio corpo. Aí começa a entrar em briga com o corpo. O ego entra em briga com o corpo. Fica o ego brigando com o corpo. Já viram isso? O ego brigando com o corpo? Vocês já viram? Anorexia, por exemplo, é briga do ego com o corpo. O ego não está se ajustando com o corpo. Ele quer aniquilar o corpo. Já que o corpo não se sujeita ao ego, e o ego quer aniquilar o corpo. Porque o ego ele quer destruir tudo aquilo que ele não controla, ele quer destruir. Se o corpo não obedece, o corpo não está sendo do jeito que eu queria. Eu não estou sendo o Brad Pitt. Brad Pitt. Tô brincando, né, pessoal? Não é? Antônio Bandeiras, tal. Né? Não estou sendo, né, a pessoa que eu vi na novela, que eu vi no filme lá, que eu admirei tanto. Achei que eu era parecido. Falaram que eu era parecido. E aí eu começo a brigar, ao invés de eu me harmonizar com o meu corpo, eu fico brigando com o meu corpo. Tá? Então, bulimia, anorexia, né? E um cortejo de problemas aí, muitas vezes advindo dessa não aceitação dessa encarnação. Às vezes o modo como lida com o dinheiro, com as posses. É também uma das áreas que mostra muito a dificuldade. Por quê? Dinheiro, corpo, sexo. São coisas que denunciam muito sobre a gente. Por quê? Porque são questões que a gente trata como muito materiais. Né? E que a pessoa que nega a matéria geralmente tem dificuldade com essas áreas. Tem dificuldade na área sexual, porque nega o corpo, tem dificuldade com o próprio corpo, tem dificuldade com o dinheiro. Tá? Então, eu sei que vocês não têm essas dificuldades, mas se surgir qualquer coisa assim na vida de vocês, eventualmente, pode acontecer que surja. Né? Vocês já vão saber, ó, talvez eu esteja com dificuldade em ajustar a minha encarnação. Né? Tá? Então vamos lá. O que a gente deve fazer em primeiro lugar? Tornar a mente um espelho e postar-se desnudo diante dela. Né? Olha aí o Adão e a Eva que comeram a maçã, a história toda lá, né? Tomada de consciência. Né? Tornar a mente um espelho. Deixa eu parar mais em mim mesmo. Deixa eu começar a me autoanalisar. Me desnudar perante mim mesmo. Eu posso não ter coragem de falar para os outros. Talvez nem deva falar para os outros em alguns momentos. Né? Mas eu preciso pelo menos dizer para mim mesmo. Ser honesto comigo mesmo. Talvez eu possa escrever. Escreve lá, escreve. Depois bota fogo. Para não correr o risco de alguém pegar e ler. Você pega alguém curioso lá. Né? Já dá um problema danado. Né? Então já você escreve, depois bota fogo, se livra daquilo. Deleta o arquivo. Né? Mas funciona como uma técnica projetiva. Enquanto você está escrevendo, você está elaborando, mas será que é isso mesmo? Aí você lê, não, acho que é diferente. Aí você muda de opinião, você reelabora. É muito legal isso, pessoal. É uma técnica catártica. Às vezes você está fazendo, você começa a chorar. Tá? Isso é muito bom. Né? Só que é preciso a gente se analisar sem emoção. No sentido assim, de nós sabermos fazer essa análise. Às vezes as emoções vêm, você entra em contato com certas emoções, às vezes elas vêm. Nós, o máximo possível, nos analisar e o nosso comportamento de uma forma fria. Olha, o que aconteceu? Tal situação lá. Aconteceu uma situação difícil, o que aconteceu? Olha, aconteceu isso. Os efeitos, a minha atitude foi essa e aquela. Eu preciso ter capacidade de detalhar as coisas e verbalizar isso para mim mesmo. Tá? Escrever, se for o caso. Tá?
Tá, quais foram as consequências? Foram essa. E o que eu posso fazer agora? Bom, agora eu posso fazer assim. Posso pedir desculpa, posso me aproximar da pessoa, tentar ajudar. O que eu posso fazer? Pessoal, é muito importante isso, porque isso evita muito a culpa. Porque a culpa, geralmente, ela se instala quando nós não fazemos essa análise. Tá? Porque a culpa é uma fuga do ego, não querendo a análise, o conhecimento do self. O ego foge, ele foge se maltratando, mecanismos autodestrutivos, masoquistas. Ai, meu Deus, eu me odeio porque eu errei. Não é? É masoquista. O ego, ele não quer analisar nada. Ele não quer. Ele quer fugir. Não é? Da detecção do self, da nossa realidade. E quando eu me permito analisar, conversar tranquilamente, olha, vamos analisar o que aconteceu. Pode se dar em dupla também, em dois, num diálogo. Tá? Tem que ser sem emoção. Por quê? Você já viu aquela conversa assim, que você vai conversar com a pessoa, aí você fala a primeira coisa assim, olha, eu não quero te magoar, não quero te chatear tal, mas ó, não será que não está acontecendo tal coisa? O quê? Você está querendo dizer que não sei o que lá? Meu Deus, já tornou inviável toda a conversa, não é? Já tornou inviável toda a conversa, todo o diálogo. Por quê? Quando a emoção entra, eclipsa a razão. A emoção eclipsa a razão. E aí a gente perde a capacidade de discernir. Discernir entre o melhor comportamento, o pior comportamento, o que é mais saudável, o que é menos saudável. Né? Por isso que ela nos ensina a analisar sem emoção. Tá? Essa atitude impede os sentimentos de autocompaixão ou autopromoção. Porque às vezes na minha análise eu começo a cultivar a autocompaixão. Né? Eu começo a me vitimizar. Eu começo a analisar de forma injusta o comportamento dos outros perante mim e o meu comportamento perante os outros. Tá? De uma forma parcial. Né? Ou então, eu começo a me autopromover. Muitas vezes, lançando mão do complexo de superioridade. Que eu falei do complexo de inferioridade, né? Mas vocês já ouviram falar do complexo de superioridade? Já ouviram? O complexo de superioridade é fácil da gente detectar. Porque tem 4 palavrinhas que geralmente a gente usa muito quando a gente adota muito essa atitude de superioridade. Tá? Quais são essas palavrinhas, vocês sabem? Oi? Eu? Quais são essas 4 palavrinhas? Olha só, vou dar uma pista então, tá? No complexo de superioridade, o que a gente adota? Qual é a atitude que a gente adota? Eu estou acima de qualquer suspeita. Pode ter sido um de vocês aí, pobres mortais aí, mas eu não. Eu não. E aí o que eu falo? Essa é boa. Quais são as 4 palavrinhas que a pessoa que quer estar acima de qualquer suspeita usa? Político usa muito. Jamais, nunca, tudo e sempre. Jamais, tudo, nunca e sempre. Porque jamais eu fiz não sei o que, jamais eu roubei não sei o que lá. Porque nunca, porque tudo que eu fiz foi para ajudar esse país. Que eu sempre cultivei. Não é assim? Então, só que a gente faz isso também. Né? A gente usa de termos absolutos.
A gente usa de termos absolutos. O que a gente quer quando a gente usa desses termos absolutos? Tudo, sempre, nunca, jamais. Né? A gente quer estar acima de qualquer suspeita. A gente fecha para qualquer possibilidade de ter sido eu o causador. Entendeu? Então, muitas vezes quando a gente vai se autoanalisar, a gente também lança a mão do complexo de superioridade, que não condiz com a realidade. Porque, olha, eu nunca devi para ninguém. Eu nunca devi para ninguém. Mentira, né? Fala sério. Mentira. Conversa fiada, né? Eu nunca. Conversa fiada, né? Por quê? A gente usa disso para mostrar quão honesto eu sou, quão acima de... Entendeu? Então, através disso a gente vai entendendo, né? Então, autoconhecimento. A gente precisa evitar a emoção para a autocompaixão e para a autopromoção também. Evitando a justificação, porque senão eu começo a me justificar. A justificação, ela surge muito no mecanismo de defesa que a gente chama de racionalização. Na racionalização, eu quero o quê? Eu quero fazer estar certo aquilo que está errado. Eu quero dar a impressão que está certo uma coisa que eu sei que no fundo está errado. E eu quero fazer que aquilo que está errado passe a estar certo. Isso é a racionalização que faz. Tá? Eu quero torcer as coisas. A Joana de Anjos fala que esse é o pior mecanismo de defesa que a gente usa. Porque com o tempo a gente vai perdendo o discernimento do que é certo e do que é errado. De tanto nos enganar e ficar torcendo só porque eu quero uma coisa que é certa passa a estar errada. E porque eu quero uma coisa que está errada passa a estar certa. Ah, todo mundo faz. Não dá nada não. Não é assim? Todo mundo faz. Ai, boba, não faz. Não é? Não diga não. A pessoa está lá encanada porque a consciência dela está lá, né? Apitando. A outra fala, que nada, todo mundo está fazendo. Né? Pagando bem que mal tem. Só que a alfândega da consciência chega lá, não pode estacionar ali, vão revistar. A alfândega da consciência não deixa passar não, tá? Só que a racionalização é terrível, ela consegue burlar até a alfândega da consciência. Então a gente acaba conseguindo um retrato fiel do que somos e de como fazermos para mais nos amarmos, tá? Se eu entendo em que nível está meu self é um selfzão, um selfzinho, né? Self made in Paraguai, made in China, né? Como é que está o estado do meu self? Como é que está o nível do meu desenvolvimento? Eu preciso detectar como é que está o meu desenvolvimento, né? E como é que eu faço para ampliar as minhas condições? Se eu fico me enganando com as ilusões do ego, tentando aparentar o que eu não sou e acreditando no que eu estou aparentando, aí que eu não consigo desenvolver o self mesmo. Por quê? Porque eu estou acreditando que está tudo bem, né? E não está tudo bem. Eu preciso detectar a minha realidade profunda, né? Por isso que Jesus falou que os ladrões e as prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus do que os fariseus. Que os ladrões e as prostitutas estavam em contato com o self delas. Os fariseus tinham grandes dificuldades, mas ainda tinham que vencer a máscara, né? Eles tinham um duplo trabalho para ser feito. Um trabalho de desfazer a máscara, entrar em contato com a realidade e aí depois vir a trabalhar a realidade, né? A gente está quase acabando, não falta muito não, tá? Mais umas 2 horas a gente já acaba. Enquanto a criatura não se despoja dos artifícios com que se oculta, olha que interessante. Enquanto a criatura não se despoja dos artifícios com que se oculta, porque a gente fica criando artifícios. Comportamento emocional é um. Você não pode conversar que, ai meu Deus, já está dando dor de cabeça, já está dando... Ah, então não dá para conversar, vamos deixar para outro dia. Aí vamos conversar, vamos. Ah, mas eu tenho que fazer não sei o que... São os artifícios, né, que nos ocultam, dificultam a gente se autodetectar, né? Evitando desnudar-se em uma atitude infantil repressiva. Qualquer tentame exterior para o progresso e a harmonia resulta inócuo,
quando não se torna perturbador. É aquela história da família que às vezes vai levar o filho para fazer terapia, né, ou a filha para fazer terapia, e às vezes eu converso, né, quando é adolescente, por exemplo, né? Às vezes eu converso com a mãe, com o pai e tal, e aí depois a criança está cheia de problema, o jovem está cheio de problema e tal. Aí eu vou conversar com o jovem, né? Aí o jovem fala assim, que nada, minha mãe que está com problema. É ela que tem que vir aqui. Aí eu falo assim, então faz o seguinte, você vai lá conversar com ela e define quem que está com problema, depois vocês voltam. Mas né? Senão eu vou tratar quem, né? Quem que a gente vai atender se a pessoa não está vendo, não está percebendo, não está aceitando que está passando por dificuldades. E às vezes é mesmo, às vezes é a mãe mesmo que está precisando. O pai, né? Acontece também, né? Mas vamos lá. Então a gente precisa se despojar desses artifícios para a gente conseguir realmente a eficácia em qualquer processo de melhora que nós queiramos. Senão, pode não resultar eficaz e às vezes é pior. Pode ser até que piore. Porque você forçar a pessoa a falar o que ela não quer falar, a se expressar quando ela não quer se expressar, é a pior coisa. Você aumenta as resistências da pessoa. Tá? Ninguém é culpado conscientemente de ser frágil, fragmentário, ocorrências naturais do processo de evolução. Não obstante, a permanência na postura denota imaturidade psicológica ou manifestação patológica do comportamento. Né? Pessoal, nós sermos frágeis, ainda possuídos pelas emoções, não possuidores das emoções, né? Qualquer coisinha a gente se quebra, a gente se derrete. Tal. A gente ser frágil ninguém é culpado conscientemente disso. Ela até teve cuidado de colocar conscientemente. Inconscientemente somos responsáveis por isso, sim. Tá? Inconscientemente somos sempre responsáveis, né? Mas isso é natural. Você perceber que isso está ocorrendo na sua vida é natural. Agora, eu não posso continuar desse jeito. Senão eu demonstro vontade de continuar do jeito que está. Ou seja, eu sou assim mesmo, é aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, né? Vou ser sempre assim, Gabriela, não é? Síndrome de Gabriela, né? Quer dizer, é uma atitude infantil que a pessoa não quer mudar. E vai ser assim mesmo, enquanto quiser ser assim, né? Não é? Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta. Olha que legal isso aí, né? Quando alguém aspira por mudanças para melhor, você quer melhorar de vida, você quer melhorar os relacionamentos, você quer melhorar no seu trabalho, você quer melhorar em qualquer coisa que você acha que não está bom e você quer melhorar naquilo, tá? Tem que ser uma coisa boa, saudável, positiva. Esse desejo de melhorar começa a irradiar energias saudáveis do campo mental. Ali, o pensamento positivo, poder mental, tá? Otimismo, confiança, isso tudo funciona, tá? Você começa a irradiar energias do campo mental que contribuem para a realização da meta. Até a Joana de Ângeles diz, pensar é agir. É uma ação. A ação de pensar é uma ação. Tem gente que fala assim, não, para mim tem que ser só ação. Ação, tem que fazer a mesma coisa. Tá bom. São etapas de um mesmo processo. A ação começa no pensamento e se estende na ação objetiva. Mas existe um algo subjetivo em nós, no nosso pensamento, que já é uma ação. Muito importante, inclusive. Tá? Oi. Fala um pouquinho mais alto, Fátima. Tá, por que ela é responsável inconscientemente
Por quê? Porque nós somos um espírito em construção. Nós estamos construindo a nós mesmos. E nós adotamos externamente, Fátima, um comportamento muitas vezes conveniente para nós. Né? Muitas vezes conveniente. Muitas vezes aquela pessoa que é tímida, retraída, tal, nunca abre a boca, né? Muitas vezes é uma pessoa altamente autoritária, que adotou externamente a aparência de timidez. Até a Joana fala isso no Amor Imbatível Amor, né? Porque ela lida tão mal às vezes com o verbal, com as diferenças, não aceita às vezes a opinião dos outros, que ela prefere nem falar. Então adota uma atitude, uma máscara de timidez, né? Muitas vezes isso ocorre inconscientemente, você entende? Então, é uma defesa, mas somos sempre responsáveis pelo que fazemos, tá? Quando a pessoa abre a boca, sai de embaixo, né? Já é para derrubar, né? Aí o pessoal pensa, é melhor ficar quietinha mesmo, né? Tem inibições da infância, às vezes maus tratos, às vezes coerção, agressividade, tal, e isso faz a pessoa ficar inibida também, né? Mas a timidez muitas vezes demonstra essa dificuldade de personalidades muito fortes, às vezes, por detrás desse tipo de comportamento. Eu não sei se ficou claro. Ficou? Então tá bom. Oi. Eu não sei dizer se a autossugestão é a melhor técnica, Eduardo. O que eu acho assim, o que eu sinto, né, vivendo no consultório, na minha vida, contato com as pessoas e tal, e o que a Joana traz é que a reprogramação do subconsciente é um recurso que todos dispomos. É um recurso que todos dispomos. Porque trata-se de nós entendermos como funciona a nossa mente e usarmos a nossa mente a nosso favor, não a nosso desfavor. Porque a pessoa que fica dizendo, eu não consigo, eu não posso, eu não sei o que, colocando limites, ela também está usando o seu poder mental contra si mesma. Como diz o Henry Ford, né? Se você acredita que pode, você acredita que não pode, em ambos os casos você tem razão. Por quê? Né? Porque aquilo que você colocar e você se autoafirmar e você fixar aquilo, é o que vai ser a sua vida. Né? Então, assim, a autossugestão, a visualização, né? São técnicas que ajudam muito para que nós consigamos reprogramar o subconsciente. Tá? Então, não sei se é a melhor, eu sei que ela entende como o melhor recurso para a renovação íntima, vamos dizer assim, que a gente reforma interior, por exemplo. O que a gente vê, ela fala isso nos livros, o melhor recurso é a reprogramação do subconsciente. Tá? Isso não é burlar o sistema, não é burlar o evangelho, tá? Não tem nada a ver com isso. Vou dar um jeitinho, vou usar auto... Não quer dizer nada disso, tá, pessoal? Você está muito enganado quem pensa. Oi? Não é autoenganação, não, tá? Isso é compreensão do psiquismo e utilização dos recursos psíquicos a benefício da nossa evolução. A verdade é essa, tá? Como? Não estou entendendo, Fátima. Fala um pouquinho mais alto. Tá. Quando eu começo devagar... Certo. Trazer para o aqui e agora. Isso é sempre importante. Isso é sempre importante porque vincula a gente mesmo à realidade. Sai de coisas muito quiméricas, coisas muito... eu acho que a gente sempre está atrelado à realidade, ao aqui e agora. Tá? Eu posso estar querendo muita coisa, mas peraí, eu tenho necessidades urgentes aqui, eu tenho um corpo, uma família, um trabalho. Eu preciso estar muito vinculado a isso. Realmente. Isso é muito importante. Isso mantém a gente mais enraizado. Isso mesmo, tá? Evita essas divagações, evita. Tá certo. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Olha só ela falando, nenhum milagre ou inusitado ocorre nessa atitude,
que resulta do empenho individual. Então quem fala mal, né, dessa questão do subconsciente, da reprogramação, do otimismo, do pensamento positivo, muitas vezes não sabe do que está falando. Entendeu? Nenhum milagre ou inusitado está ocorrendo aqui. Tá? É apenas algo que decorre do esforço individual. Você está querendo, você está buscando. Jesus fala assim, ó, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, acha, todo aquele que bate, a porta se abre. Não é? Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, desloca-te daqui para ali, e ele se deslocará. Tá? Então, a figueira seca, mas nenhum fruto nasce de ti. Aí a figueira secou lá, até o talo, lá diz o Evangelho. Aí os discípulos, Senhor, mas olha só, a figueira secou até a raiz. Aí que Jesus fala do poder que nós temos, poder da palavra. Né? Nós não temos utilizado tanto, ou melhor, nós utilizamos, só que utilizamos contra nós, né? Através de conceitos equivocados, através de ideias pessimistas. A gente usa também, só que usa contra a gente mesmo. Né? A pessoa pode não acreditar em nada disso, mas é uma coisa que ela não vai poder fugir, é do resultado dos próprios pensamentos dela. Nós podemos não acreditar em nada disso do que eu estou falando aqui, mas uma coisa que ela não vai fugir é do ambiente que ela própria criar para ela, das crenças dela. Aí a gente vê às vezes pessoa que duvida disso tudo, né? Ao mesmo tempo vive a carência por não usar isso tudo a seu benefício. A pessoa é punida pela própria barreira que ela cria para ela mesma. Né? Então não precisa a gente ficar discutindo ou querer provar nada, cada um vive no seu ambiente. Né? Os benefícios do autoencontro, já estamos quase lá, pessoal. Ele pode ser alcançado pela meditação reflexível. O que é meditação reflexível? É quando você busca o silêncio, a maneira de uma pessoa que chega num lago e coloca a varinha dele lá no lago e fica lá. Tá? Você busca o silêncio mental, sentado numa cadeirinha assim, tá? Relaxa, começa a observar a mente e busca o silêncio. Tá? Mas aí os pensamentos começam a aparecer, porque na medida que você silencia o campo consciente ali, imediato, os conteúdos subconscientes começam a emergir. Então vem a lembrança disso, vem a lembrança daquilo, vem uma outra, tá? Mas você não dá muita importância para aquilo. Não se envolva com esses pensamentos. De repente surge um peixão, daqueles grandes, né? Só que esse peixão geralmente são situações muito problemáticas. Tá? O pessoal, peixão, gostoso, né? Aquele dourado, aquele... Né? Mas aqui no caso é um pouco diferente. Uma situação meio problemática, que vem do inconsciente e você até tinha esquecido daquilo. Mas aquilo estava agindo dentro de você. Aí você percebe, nossa, isso aqui é um peixão. Né? Aí você pega esse pensamento, deixa eu lembrar disso aqui, como é que foi. Foi assim, foi assado, tal. Aí faz aquele trabalho de análise. O que aconteceu? Como é que eu agi? O que a pessoa falou? O que eu fiz? Qual foi o resultado? Aí o que a gente faz? A gente joga a luz do Evangelho sobre essa situação. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que ele recomendou? Aí você joga esse pensamento lúcido, que é um referencial equilibrado para a gente, quando a gente não sabe o que fazer. Como é que Jesus faria? Tá? Então a gente joga a luz e vai diluindo aquela energia emocional que estava presa à recordação. Tá? Pode ser que você precise fazer isso com essa lembrança várias vezes. Pode ser que ela vai ressurgir várias vezes. Mas é porque ela ainda não foi trabalhada suficientemente. Ela precisa ser esgotada no seu conteúdo emocional. Tá? Senão continua pesando na nossa economia psíquica. O esforço de fixar a mente nas ideias positivas. Tá? Muito importante nesse autoencontro, o esforço de fixar a mente nas ideias positivas.
os conflitos desaparecem no mar do discernimento. À medida que você vai se auto-encontrando, você vai conhecendo a si mesmo, você vai discernindo e os conflitos vão desaparecendo no mar do discernimento. Bonito, né? Supera-se a maldita fatalidade de ser desditoso. Nossa, Alexandre, como é que é isso? Né? Supera-se a maldita fatalidade de ser desditoso. Por quê? Porque tem muita gente que acredita que é uma fatalidade na vida da pessoa de ser infeliz. Infeliz. Né? Nasci para ser infeliz. Minha família toda é sofredora. É toda infeliz. Meus avós já eram infelizes. Todo mundo. Eu penso assim, bom, está na hora de mudar então esse negócio, né? Já veio do bisavô, do avô, já está na família, está... Até a 7ª geração, né? Vixe, Maria, se for esperar até a 7ª, dá para reencarnar um monte de vezes, né? Então, olha só, quando nós desfazemos conflitos, eles vão se dissolvendo com o meu discernimento. Eu vou descobrindo o autor da minha vida. Eu vou descobrindo que o poder está em mim. E não está mais uma fatalidade cega, que eu fui colocado ali para sofrer mesmo. Não. Eu fui colocado na vida para ser feliz. Eu nasci para ser feliz. Pessoal, todos nós temos um projeto de luz. Todos nós, sem exceção, viemos aqui, todo mundo que reencarna vem num projeto de luz. O que a gente faz com esse projeto é do âmbito de cada um. Mas todos nós viemos num projeto de luz. Tá? Então a nossa meta é a felicidade. Não é aquela felicidade de novela, né? Que o cara passa por cima de todo mundo, trai todo mundo, né? Para ser feliz, né? A qualquer custo. Não é essa felicidade de novela. Tá? É uma felicidade estruturada dentro de um referencial ético, dentro de um autoconhecimento, de um equilíbrio. Tá? Liberta-se das heranças materno-paternais. Aquilo que eu já comentei. Eu descubro quem sou eu e, sendo mais eu sou menos o outro. Ok? Certo, pessoal? Sem a imposição caprichosa do Deus destino. Ah, porque Deus quer, porque... Né? Eu estou assim, estou com o espinho no pé. Mas eu estou com o espinho no pé e não tiro o espinho no pé. Porque eu estou assim porque Deus quer. Porque na encarnação passada eu coloquei um espinho no pé de uma pessoa e agora eu estou com um espinho no pé. Fala, olha, se você está com o espinho no pé, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o espinho no pé. Não é? Tá certo que nem sempre vai ser tão fácil assim. Mas a Joana nos alerta dizendo assim, se a percepção do nosso problema, do nosso sofrimento, não for acompanhada pela ação concomitante de saída desse problema, desse sofrimento, pode estar se configurando masoquismo, uma atitude masoquista. Ou seja, eu estou gostando mesmo da situação. Eu gosto mesmo, né? Não é? Quer dizer que eu estou gostando da situação. Eu estou mantendo e falando que é Deus, porque Deus quer, porque é assim mesmo, estou resignado. Está resignado. Só que existe a resignação passiva e a resignação ativa. A resignação passiva é altamente prejudicial, altamente nociva. A resignação ativa é altamente libertadora, porque ela faz com que nós enxergamos a dificuldade, a gente não nega a dificuldade, mas eu não descanso enquanto eu não saio dela. É problema financeiro? É problema afetivo? É problema físico? É problema... Tem um câncer lá, eu não posso me entregar ao câncer. Eu não posso absolutamente me entregar. Tem muitas pessoas que adquirem o câncer e morrem em 2 tempos. Por quê? Às vezes porque era para morrer mesmo, tá? Mas quando não é dessa situação, é porque veio convenientemente. Foi cultivado convenientemente. E eu também não luto contra. Por quê? Porque isso está sendo conveniente para mim. Às vezes processos de separação. Olha o que você fez comigo. Estou aqui doente por culpa sua. Tá. Cria cânceres. É muito comum após separações, porque a pessoa quer
botar a culpa no outro. Ela quer se matar para culpar o outro. Tá? Ao lado da meditação, a ação solidária. Promove o ser profundo. Ação solidária ao lado da meditação. Uma coisa não precisa excluir a outra, tá? Limpa os caprichos do ego. Você começa a fazer, né, ter uma ação solidária, de ajudar, de colaborar sempre, fazer trabalho de caridade e tal. Você vê pessoas que estão sofrendo mais do que você, pessoas que estão com mais carência do que você. Limpa os caprichos do ego. Faz com que nossa percepção mude. E, poxa, a vida, não sabia que tinha gente que sofria tanto. Eu achava que era o mais sofredor, agora eu vejo que tem gente muito pior, né? Isso ajuda mesmo. Libera das injunções limitadoras, angustiantes. Por quê? Porque a gente sai do círculo restrito e a gente amplia a nossa vida, amplia o campo fraternal. É muito bom isso, né? Rompe as amarras do medo, dando outra dimensão para a afetividade. Tá? Por quê? Eu preciso avançar um pouquinho mais para a gente entender isso. Ó. Por que rompe as amarras do medo? Por quê? Porque não tem apego, não tem paixão, não tem desejo, não tem neurose, não tem ansiedade, nem conflito, nem culpa. Por que não tem nada disso? Porque é o amor puro. Quando você vai fazer um trabalho que tem um único desejo, é ajudar, é você aprimorar a capacidade de amar. Você não vai ganhar valores financeiros, você não vai ganhar prestígio, você só quer sentir o prazer de estar com as pessoas e ver o sorriso onde havia lágrimas, né? Haver conforto onde havia desconforto, miséria, né? Então é muito gostoso isso, né? Talvez das coisas que sejam mais gostosas na vida é a gente passar por essas experiências, é a gente aprender a servir. É um dos prazeres maiores que existem na vida, né? Por isso que essa energia amorosa é altamente curativa, é altamente terapêutica, né, pai? A pessoa que vai lá visitar as crianças no lar lá, né? Fica melhor do que né? Só de receber o amor das crianças ali, a pessoa se sente muito reconfortada, né? Enseja a saúde mental, indispensável à física, né? As condições de progresso e harmonia do eu real propõem um estudo das virtudes evangélicas, uma releitura dos seus fundamentos e posterior aplicação na conduta pessoal. Tá? Então, nós precisamos, a par desse autoconhecimento, fazermos uma releitura das virtudes evangélicas, voltarmos a Jesus, voltarmos ao Evangelho e nos estudarmos à luz do Evangelho. Tem até aquele livro, A Psicologia à Luz o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, né? Tem um outro livro muito bom, Em Busca da Verdade, da Joana de Ângeles. Os dois são de análises que a Joana de Ângeles faz da psicologia profunda em associação com o Evangelho. Vale a pena, viu, pessoal? E para terminar, tá? O progresso é a fatalidade da vida e a harmonia resulta da consciência desperta para a conquista da sua plenificação. Então, de novo, o progresso é a fatalidade da vida. O progresso é fatalidade da vida. A gente lê, mas a gente não... O progresso é a fatalidade da vida. Todos nós vamos evoluir, todos nós estamos evoluindo. Vamos progredir. Não tem ninguém que vai ficar para trás. E a harmonia resulta da consciência desperta, o ser consciente, para a conquista da sua plenificação. Factível, possível a todos nós. Independente das injunções que estivermos vivendo, é possível a conquista da nossa plenificação. Tá? Nessa existência, nós vamos conseguir isso, o que é possível nessa existência. Mas não acaba aqui, vai continuar ao longo das próximas. Né? Mas é bom que a gente já comece a ser feliz aqui, né? Tá bom? Então, pessoal, nós acabamos por hoje. Espero que tenha sido útil para todos vocês. Agradeço de coração a presença de todos, tá? É sempre uma alegria. O mais gostoso de tudo não é isso que a gente conversa aqui, tá? Com todo respeito a Joana de Anjos, tá? Pelo amor de Deus, né?
Mas o mais gostoso é a convivência nossa, né? É o carinho que vai estreitando, gente. Como é gostoso isso. Eu acho que isso é o mais gostoso no espiritismo, nas casas espíritas, no movimento espírita, é a gente conhecendo cada vez mais pessoas e estreitando esses laços que a gente tem, tá? Então, vou guardar vocês no meu coração durante mais esse mês aí, esperando ansiosamente o novo encontro, tá bom? Que será no último sábado do próximo mês. Um grande abraço, muito obrigado. Muita paz a todos. Também da sala virtual, um grande abraço também, pessoal. Muito obrigado pela presença. Fiquem com Deus.